Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando usando fone de ouvido porque o ambiente está um pouquinho barulhento, está difícil para mim. Então eu estou usando esse fone para o microfone captar só a minha voz e não todos esses barulhos ao redor. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos fazer algumas atividades referentes a conteúdos que nós já estudamos anteriormente. Para isso, você precisa estar com seu material. Então, se você ainda não está com o seu livro, dá uma pausa no vídeo, vai lá buscar e quando encontrar, volta aqui e dá o play. Mas se você já está com o seu livro, basta abrir no livro de artes na página 62. Eu vou aproveitar esse momento para pedir desculpas. Eu cometi um erro ao enviar a mensagem de atividade para vocês. No aviso estava aí que eu ia utilizar a página 62 e a 63, mas na verdade é a 62 e a 64, porque na 63 tem uma atividade é, sobre uma oficina em grupo que nós, na verdade, estamos impossibilitados de realizar. Então, minhas sinceras desculpas. Repetindo, não vamos fazer a atividade da página 53, vamos fazer apenas a página 62 e a 64. Tudo bem? Espero que vocês me desculpem. Então, vamos para a nossa aula. Hoje o assunto, como em várias outras aulas, é sobre as cores. E aí, qual é a diferença que a cor faz? Você já abriu seu livro na página 62? Já está tudo certo? Como nós vimos na aula passada, a cor ou as cores de uma imagem podem dar um sentimento totalmente diferente no espectador, na pessoa que está observando a imagem. Vocês lembram daquelas duas imagens que nós vimos? Uma tinha cores bem vibrantes, bem fortes, e a outra era uma cena de uma rua, que era uma imagem mais escurecida, com mais tons de preto. E o clima que você sente em cada uma das imagens é totalmente diferente. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês duas imagens e mostrar como as cores mudam o clima da imagem. Vamos observar aí duas imagens que, na verdade, elas são a mesma cena, porém, uma está em preto e branco e a outra está bem colorida. Comparando as duas imagens, que diferença você consegue sentir nelas? Você acha que o clima está igual, que está diferente? Que tipo de personagem ou quais são os acontecimentos que você imagina acontecendo na primeira figura, na figura que está em preto e branco? Que tipo de história se passaria em uma imagem, em um cenário como esse, totalmente preto e branco? E na segunda imagem, que já está tudo colorido, que história você imaginaria acontecendo nesse lugar? Então, mais uma vez, nós reforçamos que as cores alteram de uma forma substancial a forma como nós vemos uma imagem e aquilo que nós sentimos quando observamos essas imagens. Assim como as histórias que se passam ali podem ser completamente diferentes. A imagem em preto e branco, ela fica um pouco mais melancólica, fica até mais fria, né? Por conta do branco, parece que a história poderia se passar no inverno, por exemplo, com muita neve, um lugar bem frio. Mas quando você coloca cores na imagem, a mesma cena se transforma completamente. Já dá a impressão de que é um verão ou que é uma primavera, que ele está mais quente, tem cores mais vivas. Você consegue imaginar que naquele ambiente está reinando um clima de mais calor, de mais alegria. Então, existem muitas diferenças que as cores podem provocar. E agora, como eu falei para vocês, nós não vamos fazer a atividade da página 63, porque ela se refere a uma oficina que nós deveríamos fazer juntos.
e seria de teatro. E realmente não tem como a gente fazer um teatro em grupo de uma forma separada. É uma atividade assim um pouquinho mais complicada para a gente fazer de forma remota que não seja ao mesmo tempo. Então, vamos passar da página 63, da página 62 para a página 64. Você já encontrou? Vamos lá, é a atividade de segundo olhar. Na primeira questão, você precisa completar algumas frases. E essas frases, elas são referências daquilo que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nas páginas anteriores do livro e consulta os capítulos anteriores, ok? Se mesmo assim a dúvida persistir, dá uma olhada nas aulas anteriores que você consegue encontrar o link pelo Google Classroom. Estão todas as aulas lá, então você, se precisar, você pode dar uma olhada nessas aulas novamente. Vamos lá para a primeira questão. Complete as frases. Letra A. O compositor Arthur Bliss criou uma sinfonia inspirada em quatro o quê? Em quatro animais? Em quatro cidades? Em quatro estações? O que que você acha? Foram em quatro? Nós tivemos uma aula só sobre essa sinfonia. Fizemos uma atividade sobre ela, inclusive. Então, se você precisar, dá uma olhada aí nas outras aulas. Volta algumas páginas do livro e encontra aí a sinfonia inspirada em quatro alguma coisa. E agora vamos para a letra B. Para criar uma história teatral, podemos fazer as seguintes perguntas. Tem um espaço, tem três pontinhos aí. No primeiro pontinho tem um espaço, tem uma lacuna e a seguinte frase. Acontece a história, que é uma pergunta. Acontece a história. Que palavra você usaria para colocar aí nessa lacuna? Quando nós vamos criar uma história, nós precisamos definir um cenário. Então, qual seria a pergunta apropriada para completar essa pergunta que está aí no livro? Qual é a palavra apropriada para completar essa pergunta? E aí, eu quero que você imagine que, de fato, esse primeiro pontinho, ele se refere ao início da história. No início da história, você precisa dar uma informação. E qual palavra você usaria para completar a pergunta que se refere ao local de acontecimento de uma história? Qual seria essa palavra? Agora nós vamos para o pontinho 2, ou para o segundo pontinho. Também tem uma lacuna bem no início e a palavra final da pergunta é acontece. Então vamos lá. Quando você vai criar uma história, no meio da história você tem que colocar os acontecimentos, não é? Então como é que você vai completar essa pergunta? Como você elaboraria essa pergunta? E vamos para o último pontinho aí, o terceiro pontinho. Com acontece. E como você completa essa lacuna? Com acontece. Que palavra você usaria para completar essa lacuna? Nós sabemos que toda história precisa de personagens. Então, essa pergunta está se referindo a personagens. Qual seria a palavra para completar de uma forma coerente essa pergunta? E por fim, vamos para a letra C. Podemos atribuir a cada cor um tipo de e de som. Novamente, você pode voltar na aula sobre a Sinfonia do Arthur Bliss e lá você vai encontrar algo sobre isso. É para você completar também essa frase aqui. Podemos atribuir a cada cor um tipo de e som.
O que as cores podem remeter? Dá uma olhadinha justamente naquela aula sobre o Arthur Bliss e você vai encontrar essa resposta. E agora vamos para a última questão, a questão número 2. Está escrito o seguinte: lembre-se de um local de sua cidade que você gostaria que tivesse outras cores e desenhe aqui como ele deveria ser. Eu quero que você imagine um lugar da cidade e você pode levar um tempo, tá? Para escolher, leva o tempo que precisar para escolher. E você tenta imaginar como ele seria com cores diferentes. Conforme você acredita que deveriam ser as cores, aí você vai fazer o desenho. Você vai fazer esse desenho no seu livro, dizendo como deveria ser o local que você imaginou. E eu vou mostrar para vocês como ficou o local da cidade que eu escolhi e com quais cores eu acredito que ele deveria ser pintado. Meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana. Beijos!